Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe Alexander Mercouris, apresentador do muito popular programa The Durham e também do podcast Alexander Mercouris. Eu vou deixar o link para os dois na descrição. Então, obrigado por voltar ao programa. É um prazer estar aqui, Glenn. Eu sempre fico impressionado com o seu conhecimento detalhado e o foco que você tem na política europeia. E eu queria te perguntar sobre o que está acontecendo na política britânica, porque parece algo realmente sem precedentes, o que estamos vendo. Mas antes, achei que seria bom começar falando sobre o ponto em comum na política europeia, porque parece que estamos vendo uma elite política desnacionalizada, que tende a ignorar interesses nacionais bem básicos. Dá para dizer que há um foco excessivo em política externa, ou em guerras, e isso, de certa forma, pode estar alimentando problemas econômicos e políticos. A gente vê índices de aprovação muito baixos, enfraquecimento da oposição política. O que é que você está observando na Europa neste momento? Olha, eu acho que você descreveu a situação exatamente como ela é. E a crise no Reino Unido está diretamente ligada a isso. Um dos motivos pelos quais temos uma crise política lá é a percepção de que a liderança política britânica e o atual primeiro-ministro, Keir Starmer, estão muito concentrados no que se chama de forma um pouco eufemística de política externa. Só que, na verdade, nem é política externa no sentido clássico da palavra. O que eles realmente têm como foco é a Rússia, o conflito na Ucrânia e o processo mais amplo de integração europeia. E as elites na Europa, e a Grã-Bretanha não é exceção, como consequência, têm perdido o interesse e até a capacidade de entender os problemas reais que vêm se acumulando dentro dos próprios países. E é isso que está gerando uma instabilidade política cada vez maior. Quando a gente fala do Keir Starmer, por exemplo, um dos apelidos que ele ganhou por aqui é Never Hear Keir, porque ele vive viajando pelo mundo, principalmente preocupado com a Ucrânia. E para mim, isso já diz tudo. Há uma percepção muito ampla de que ele está, no fundo, desconectado e desinteressado pelos problemas do povo britânico e pelos desafios que o país enfrenta. Problemas grandes, crescentes e difíceis de resolver, que afetam a Grã-Bretanha como um todo. Mas será que os dias de Starmer estão chegando ao fim? E como você vê a próxima eleição mudando a política britânica? Porque agora a gente está vendo a possibilidade, sabe, do próprio Sr. Brexit, Nigel Farage, assumir bem o cargo de primeiro-ministro. Bom, isso volta ao seu ponto original sobre uma elite europeia que continua muito focada nessas questões. O Starmer não é uma exceção à regra. Ele é a regra. Ele é totalmente típico de todos os outros. Dá para ver isso com o Heiko Maas, na Alemanha, que está basicamente concentrado em rearmar o país para enfrentar a Rússia, apoiar a Ucrânia e tudo mais. A gente vê isso em um político depois do outro. Vimos isso com a Frederiksen, na Dinamarca. Vemos isso com vários líderes que tivemos em países como a Holanda, a Polônia e por aí vai. Eles estão em grande parte voltados para esses mesmos temas. E se estamos falando do Starmer, sim, provavelmente estamos caminhando aos poucos para o fim do período em que ele vai continuar como primeiro-ministro. Mas, por enquanto, a elite política estabelecida continua no poder. E o que eles estão tentando fazer é se livrar do Starmer e encontrar alguém que seja exatamente igual a ele, mas de alguma forma um pouco mais popular do que o próprio Starmer tem sido. É por isso que essa crise está ficando tão complicada e tão difícil de resolver, porque basicamente não existe ninguém que possa assumir o lugar dele, continuar fazendo o que ele faz e ao mesmo tempo ser mais popular do que ele. Agora, sobre o Farage e o Partido Reform, o Farage vem de fora dessa elite da qual a gente acabou de falar. No passado, ele já sugeriu mudanças na política externa britânica. Escreveu, por exemplo, alguns artigos em que dizia que a guerra na Ucrânia teria sido provocada, sim, por ações tomadas pelo Ocidente.
by actions taken by the West. But the closer he gets, Mas, quanto mais perto ele chega do poder de fato, menos ele fala desse jeito. E mais começa a falar, como a elite fala, sobre política externa, sobre as relações com a Rússia, sobre a situação geral na Europa. E dá para sentir que, no fim das contas, ele não vai ser a pessoa com autoridade política ou habilidade suficiente para fazer aquela grande virada na política britânica que é necessária. Até porque ele está muito interessado em atrair apoio de membros da elite, de integrantes do Partido Conservador, que estão se aproximando dele. E ele não quer afastar essas pessoas parecendo radical demais em relação à política externa. A ligação entre política externa e a crise na política interna, eu acho que ele ainda não entende completamente. É bom, isso tem sido um tema recorrente tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ao que parece. Ou seja, você pode votar em quem quiser, pode colocar outra pessoa no trono, mas no fim das contas as políticas não mudam. E não é só com o Trump. Acho que a Meloni também virou um bom exemplo disso. Os italianos sempre falam da Meloni da época da eleição, e claro, da Meloni que assumiu o poder depois, que são pessoas bem diferentes. Mas claro, essas lideranças muito impopulares, quer dizer, o motivo de todas elas estarem despencando nas pesquisas pela Europa é porque há uma crise. Parece que elas não estão realmente defendendo o interesse nacional básico. E isso não vai desaparecer, mesmo que o Farage assuma. Então, para onde você acha que o Reino Unido vai daqui para frente? Porque em algum momento, os problemas econômicos vão ter que, bem, essa realidade vai ter que afetar também a política externa do país. A gente está numa situação especialmente difícil, porque em vários aspectos os nossos problemas são bem complicados de resolver. A Grã-Bretanha, lá nos anos 80, talvez tenha investido demais no sistema financeiro. Foi o primeiro país europeu a praticamente desindustrializar a própria economia, ou seja, se afastar da manufatura como base de uma economia ocidental. O país apostou pesado em serviços financeiros. Também passou a depender muito do petróleo do Mar do Norte para cobrir os custos. E o resultado foi que quando veio a crise financeira de 2008, o Reino Unido ficou exposto como uma economia de uma só dimensão, sem a profundidade estratégica necessária para conseguir enfrentar o problema. Então, o que a gente tem vivido desde 2008, como consequência, é um período muito longo de estagnação econômica. O padrão de vida tem ficado estagnado ou até caído. A produção basicamente não cresce. O nível de endividamento vem subindo, porque os custos que o governo precisa pagar continuam aumentando, mas a economia não cresce no mesmo ritmo. Os impostos estão subindo, e tanto a conta corrente quanto o déficit orçamentário e o déficit comercial continuam se ampliando. Então temos um grande problema no Reino Unido, mais grave e mais profundo do que o que se vê em outras partes da Europa. Ao mesmo tempo, por razões históricas, acabamos ficando ainda mais presos a esse consenso de política externa do que talvez aconteça em outros países europeus. Não existe, por exemplo, nada equivalente ao AfD na Grã-Bretanha, onde se vê pessoas defendendo ideias e programas alternativos. A gente não tem nada parecido com a Le Pen e o Reagrupamento Nacional, ou com o Mélenchon e as forças de esquerda dele, que também contestam essas ideias. Não há ninguém como Salvini, que está lá na Itália, é vice-primeiro-ministro, tem certa autoridade e se posiciona contra essas coisas. Então o que temos é um conjunto de problemas especialmente difíceis, que exigem uma solução e muita atenção. E temos uma classe política talvez ainda mais fechada a essas realidades do que em outros lugares da Europa. Isso está gerando tensões crescentes e uma exasperação cada vez maior por parte do público britânico. Muita gente diz que, pela primeira vez, sente um clima de raiva na sociedade britânica em geral. Se você olhar a mídia britânica, vai ver a palavra raiva aparecendo em toda parte.
E é isso que está por trás de tudo. O perigo é que, como o sistema político aqui tem se mostrado tão pouco responsivo, a situação parece uma panela de pressão, com a raiva aumentando o tempo todo. E pode chegar um momento em que essa panela de pressão simplesmente exploda. Isso pode gerar movimentos e forças políticas que ainda não conseguimos enxergar, mas que podem ser muito mais radicais do que qualquer coisa que vimos até agora. Mudanças políticas acontecendo na Grã-Bretanha de forma muito rápida e intensa, sem serem moderadas por consenso, e que a longo prazo podem ser extremamente desestabilizadoras. Por isso eu tenho dito que estamos quase numa situação pré-revolucionária. Basicamente, é por essa razão. Bom, a gente ainda não está exatamente em 1848, mas mesmo assim, parece que a legitimidade política está passando por uma crise a ponto de não conseguir mais se sustentar. Em algum momento, como você disse, a panela de pressão estoura. Dá para ir só até certo ponto. Mas fico feliz que você tenha mencionado a Alemanha, porque lá eles têm outras alternativas. Quer dizer, o partido Alternativa para a Alemanha, que hoje é o mais popular nas pesquisas do país. O que é bem impressionante, considerando que ele foi criado só em 2012 ou 2013. Então é um partido relativamente novo. Mas nesse sentido, a gente vê que o chanceler alemão Friedrich Merz é ainda menos popular que o Starmer. Então, claro, ele está sempre. O que aconteceu com a Alemanha é algo realmente notável, porque, como a gente sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, o país meio que reconstruiu toda a sua imagem. Aprendeu com a história, passou a se envolver menos em guerras, a economia passou a ser o motor que impulsionava a Europa, tudo isso. Os líderes alemães se reuniam com os russos, basicamente superando o peso da história, e tudo isso acabou definindo o que a Alemanha era. E também influenciando o que a Europa deveria representar. Hoje, estamos vendo uma Alemanha bem diferente. Está se desindustrializando, enfrentando um enorme problema econômico. Como eu disse, há uma crise de legitimidade política. E enquanto tudo isso acontece, também estamos vendo a perseguição à oposição. Ou seja, eles estão usando agora os serviços de inteligência contra o AfD, chamando o partido de organização extremista. E claro, o próprio Merz. Bom, aprender com a história parece que não muito. Mais uma vez, ele, assim como o antecessor, apoiou o genocídio em Gaza. Merz chegou a dizer que Israel estava fazendo o trabalho sujo por nós quando atacou o Irã. E agora, claro, eles estão trabalhando para produzir em massa drones e mísseis para poder atacar a Rússia. Essa é uma Alemanha bem diferente daquela que vimos, especialmente nos anos 90 e até depois disso. Mas até que ponto isso é sustentável? Voltando à sua analogia da panela de pressão, parece que a coisa só está esquentando. E está mesmo. E é importante destacar que tudo isso de que a gente está falando, essa conversa sobre proibir o AfD, as restrições à liberdade de expressão, de reunião e todas essas coisas, no Reino Unido, incrivelmente, e com pouquíssima atenção da mídia, aconteceu o seguinte. Um advogado que defendeu com sucesso seus clientes no tribunal, clientes que faziam parte de um grupo de protesto contra alguns dos eventos que estavam acontecendo em Gaza. Esse advogado, depois de vencer o caso, foi processado por desacato ao tribunal, com base no discurso de defesa que ele fez em juízo. E por um tempo, chegou a ser considerado desacato ao tribunal, que é um crime e pode levar até 5 anos de prisão, simplesmente noticiar que esse julgamento estava acontecendo. É inacreditável. Mas veja, é esse tipo de situação em que a gente está vivendo. Aliás, o advogado, devo dizer, foi absolvido. Então ele ganhou o caso. A questão é que tudo isso mostra uma crescente insegurança e nervosismo por parte do sistema político. Falar em proibir o AfD, mandar o partido ser investigado pelos serviços de segurança.
Tudo isso é sinal de um sistema político que não consegue mudar suas próprias políticas, que se recusa a se adaptar às transformações que vêm pela frente, e reage da única forma que ainda acredita poder reagir, usando ferramentas repressivas e administrativas. Agora, mais uma vez, eu preciso dizer o seguinte: quando a gente entra num tipo de situação como essa, estamos diante de uma crise em potencial. Quer dizer, é claramente um sinal de uma grande crise de legitimidade quando se fala em proibir o partido mais popular do país e investigá-lo desse jeito. E uma crise de legitimidade para a qual a gente não tem, de fato, um rumo claro para seguir. Agora você está absolutamente certo. E isso tem a ver com a Alemanha, aliás. Essa é uma diferença fundamental entre a Alemanha e o Reino Unido. Porque na Alemanha, eles estão indo contra a corrente da própria história recente, que sempre buscou uma Europa pacífica e estável, uma relação equilibrada com a Rússia, laços econômicos próximos com a Rússia, a chamada Ostpolitik, e tudo isso, uma política que vem lá dos anos 60. Já no Reino Unido, é o contrário. Lá, o que existe é quase um excesso de política, porque o mito fundador da política externa britânica é sempre Churchill em 1940. É disso que as pessoas sempre falam, e aliás, entendem mal, mas querem voltar a esse ponto. Só que o efeito acaba sendo o mesmo. E há uma crise de legitimidade na Grã-Bretanha. Há uma crise de legitimidade na Alemanha. E isso vai aos poucos se espalhar pela Europa. Para deixar bem claro, não é algo que eu queira ver, nem algo com o qual eu me sinta confortável. Eu não quero ver uma mudança desordenada, caótica. Eu quero ver uma mudança ordenada nas políticas, à medida que o sistema se adapta às circunstâncias e leva em conta as mudanças na opinião pública. Que é o tipo de sistema político com o qual eu cresci. Mas isso reflete o quão frágil o sistema atual se tornou. Muito inflexível, incapaz de se adaptar e agora mergulhado nessa crise. E eu, pessoalmente, não sei exatamente como as coisas vão se desenrolar. Mas posso dizer o seguinte: na Alemanha, assim como na Grã-Bretanha, isso é insustentável. Eu também prefiro mudanças mais lentas, graduais. Mas esse é o problema quando alguém segura demais e acaba sem conseguir mais reformar. E também quando a legitimidade cai, a oposição aparece e ela é contida ou até atacada, os problemas não se resolvem. A pressão só vai aumentando. E aí você acaba garantindo que quando as mudanças vierem, elas serão mais desordenadas e mais disruptivas. Mas claro, quando a gente fala da Alemanha e do Reino Unido, dá para colocar a França na mesma categoria. O Macron vai se manter no poder quase independentemente de como as pessoas votem. Bom, até certo ponto. E ele também usou, claro, o lawfare contra a oposição a Le Pen. Mas o que você vê acontecendo nos países europeus de médio e pequeno porte? Porque a gente viu agora que eles conseguiram basicamente anular o resultado das eleições na Romênia, mas isso parece estar desmoronando. Teve uma nova eleição na Bulgária. A Hungria, talvez a ideia de se livrar do Orbán tenha sido comemorada cedo demais, porque não parece que as mudanças vão ser tão profundas assim. E claro, a Eslováquia ainda está resistindo. Então não é como se isso estivesse acontecendo só nos países maiores da União Europeia. Sim, os países menores ainda mostram mais iniciativa e vitalidade política, provavelmente porque são relativamente pequenos. Eles não têm os complexos aparatos de segurança que os países maiores têm, e também estão menos comprometidos com o sistema do que os grandes estados. Em um país pequeno, é mais fácil as pessoas se organizarem, porque é bem menos desafiador fazer isso num país pequeno do que num grande, onde é preciso organizar tudo em uma escala muito maior. O problema é que os países pequenos só conseguem fazer até certo ponto para mudar a direção geral. Os países grandes da Europa precisam estar envolvidos. Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido
São esses países que, no fim das contas, decidem o rumo da política europeia. Não a Eslováquia, a Polônia, a Croácia, a Eslovênia, a Hungria, a Bulgária ou lugares desse tipo. Então, os países pequenos são importantes, sim, porque eles servem como contraponto e abrem espaço para diálogo e para ação. Mas a verdade é que a mudança precisa começar nos países grandes, antes que qualquer transformação de fato aconteça. Bom, como você disse, boa parte da obsessão em política externa é claro com a Rússia, e isso acaba criando ainda mais problemas para as economias da Europa. Mas parece que há uma certa mudança na retórica. Nada que tenha ganhado grande força, mas, depois de mais de 4 anos basicamente defendendo que armas são o caminho para a paz e boicotando a diplomacia, o que parece fazer parte dessa estratégia mais ampla de lutar até o último ucraniano, agora a gente começa a ver algumas conversas sobre talvez haver a necessidade, algo bem radical na União Europeia, e polêmico, mas de falar com o outro lado, de recorrer à diplomacia. E de novo, considerando que todos eles, mais ou menos, concordaram em não fazer diplomacia e até criminalizaram isso, talvez seja um pouco difícil voltar atrás agora. Mas o presidente da Finlândia, Stubb, comentou que está na hora de conversar com a Rússia. Pelo menos é o que foi noticiado no Washington Post. Não sei se isso quer dizer que ele acha que deveria ser o responsável por conduzir as conversas com a União Europeia. Mas você acha que isso vai para algum lugar? Ou estamos só discutindo quem vai conversar, sobre o que conversar e quem deve nos representar? É aí que tudo fica especialmente frustrante, porque sim, os acontecimentos agora começam a pressioná-los. Eles percebem que a situação econômica nas suas sociedades está piorando. Sabem que o povo está ficando inquieto. Estão nervosos, inseguros com o próprio controle. Às vezes eu me pergunto o quanto eles realmente entendem sobre a situação na Ucrânia e sobre o rumo da guerra. De vez em quando, eu tenho a impressão de que estão completamente desconectados da realidade. Mas talvez alguns entendam. Vejo alguns sinais de que percebem que a guerra não vai bem e que a tão esperada vitória sobre a Rússia simplesmente não vai acontecer. O problema é que, mesmo quando os acontecimentos empurram eles para a conclusão lógica de que a diplomacia com os russos é essencial, dá para sentir que o coração deles não está nisso. Eles não demonstram muita convicção, mesmo depois de meses falando sobre o assunto. Tudo começou de verdade em dezembro, na época das discussões sobre o empréstimo para a Ucrânia. Mas agora já estamos em maio. E eles ainda nem decidiram quem vai liderar as negociações com os russos. Quer dizer, não avançaram nada nesse ponto. Também não apresentaram propostas concretas para discutir com os russos, nem para ir a Moscou e trocar ideias. Quer dizer, um ponto que você menciona muitas vezes, em vários dos seus textos, eles não demonstram nenhum interesse real em ouvir o que os russos têm a dizer. Tivemos aquele episódio desastroso quando Macron mandou 2 assessores para Moscou, e os russos perceberam que estavam sendo repreendidos de novo, ouvindo exatamente os mesmos argumentos de sempre. A reação deles foi: bom, qual é o sentido disso tudo? Isso não é uma negociação, é um monólogo. É basicamente um diálogo de surdos. Então parece que eles não conseguem, mesmo que alguns até entendam intelectualmente a inevitabilidade de conversar com os russos, colocar isso em prática. Eles ainda não estão fazendo o que precisam fazer para avançar com isso, com qualquer chance real de sucesso. Eles nem sequer definiram, de forma realista, o que é sucesso. Qual é o objetivo deles nesse conflito agora? É derrotar a Rússia? Como? Como se derrota a Rússia nesse momento? É lutar até empatar com os russos? O que isso quer dizer, exatamente? Ou é tentar se adaptar à possibilidade de uma vitória russa, seja lá o que isso signifique? Mas, de novo, eles nem tiveram uma conversa sobre isso. Então, já que não há um acordo real sobre nada,
Fica muito difícil imaginar essas negociações propostas, avançando de verdade. Sim, é um sinal de que a realidade está começando a aparecer quando eles falam sobre conversar com os russos. Mas, antes de acontecer qualquer coisa concreta, eles precisam entender que só conversar com os russos não é suficiente. Eles têm que decidir sobre o que vão conversar e quem vai representá-los. É estranho de ver, porque é sempre a mesma lógica. Os europeus dizendo que precisam ter um assento à mesa, que não é justo que isso esteja sendo discutido entre americanos e russos por cima da cabeça dos europeus. Então eles querem um lugar na mesa, mas ninguém quer conversar com a Rússia. E aí tem aqueles que dizem, bom, talvez, pessoas como a Kaja Kallas, que ela deveria liderar as conversas, mas parece que o esforço é só para garantir que nada avance. Quer dizer, é a mesma Kaja Kallas que disse que não faz sentido conversar com o Putin. E claro que a Rússia deveria ser dividida em vários países menores, porque assim seriam mais fáceis de administrar. Então, eu não vejo uma diplomacia de verdade acontecendo. E mesmo o Merz, ele parece entrar no Twitter todo dia agora, ou pelo menos com bastante frequência. Toda vez que há um ataque da Rússia contra a Ucrânia, o argumento, não só dele, mas também de outros líderes da União Europeia, é: olha o que os russos fizeram. Eles atacaram a Ucrânia com força. Isso prova que não estão interessados em um acordo negociado. Mas são essas mesmas pessoas que se recusam até a pegar o telefone e falar com o outro lado. Então, quando falam em negociações, parece que o que eles realmente querem dizer é rendição. Ou seja, se a Rússia quer paz, ela deveria parar todos os ataques e basicamente abrir mão de qualquer poder de barganha. Mas isso não faz o menor sentido quando os europeus só querem um cessar-fogo para, eu imagino, encerrar, se reorganizar e reabastecer as armas da Ucrânia. Às vezes eu penso em 2022, porque quando surgiu aquele grande consenso de que todos devíamos boicotar a diplomacia, o Macron foi o último a seguir a linha. Ele ainda tentou, por um tempo, manter o diálogo com os russos. E eu lembro que na época saiu na imprensa que o Macron tinha dito que era importante conversar com a Rússia, porque o futuro da Europa não deveria ser decidido em Washington nem em Moscou. Então a gente precisava estar envolvido. E eu achei que aquilo fazia muito sentido. Mas claro, ele acabou seguindo a linha como todo mundo. E agora ele também não quer mais falar com os russos. É impressionante de ver. É impressionante de ver. E a gente volta àquilo que estava falando sobre a crise interna. Essa crise interna, essas crises de legitimidade que a gente vê por toda a Europa, são em grande parte resultado desse tipo de mentalidade. Você não se adapta às realidades. Não se adapta às realidades econômicas, às realidades da política externa, nem às mudanças sociais que estão acontecendo dentro da sua própria sociedade. E você acha que está certo. Insiste que os seus valores têm que prevalecer. E eles sempre falam de valores, se refugiam nessa linguagem, o que de novo impede qualquer saída real do tipo de armadilha em que se colocaram. E bom, de vez em quando eles se consolam. Dizem que a guerra não está indo tão bem para os russos, que as coisas estão um pouco mais lentas agora. Isso significa que eles estão num impasse. Eles se escondem atrás desse otimismo ingênuo porque não conseguem admitir que precisam romper com a linha que todos escolheram seguir, inclusive o Macron, lá em 2022. Quando as pessoas olharem para trás, 2022 vai ser visto como um ano extraordinário. Vai ser lembrado como o ano em que se deu o primeiro passo rumo ao desastre. Quero dizer, nós, no Ocidente, poderíamos ter nos adaptado às mudanças, aos resultados do que aconteceu na guerra e às transformações econômicas. Mas a nossa recusa em fazer isso acabou, basicamente, nos condenando a uma grande crise, que é inevitável.
E os americanos, por sua vez, estão ficando exasperados, frustrados, e agora começam a dar sinais de que podem simplesmente se afastar. Enquanto isso, os russos parecem cada vez mais provocados e hostis. Eu vejo agora a mídia em toda a Europa cheia de manchetes parecidas. Estão voltando àquela ideia de que a Ucrânia está vencendo, sugerindo que já virou o jogo. E claro, dizem que o Putin está tremendo de medo. E como sempre, que o Putin está doente de novo e morrendo. Esse tipo de notícia aparece de tempos em tempos, sempre que é preciso garantir ao público que, sabe, a gente pode mesmo vencer na Ucrânia. Todos os problemas de corrupção na Ucrânia estão sendo apresentados em algumas partes da Europa como se dissessem, olha só, isso mostra que as pessoas estão sendo responsabilizadas. A democracia está funcionando, o que é, de novo, uma estratégia de esperança. Aquela ideia de que se você conseguir construir socialmente o mundo do jeito que gostaria que ele fosse, talvez, só talvez, isso acabe se tornando realidade. Mas boa parte dessa histeria coletiva na Europa parece vir em parte do fato de que o continente perdeu o seu lugar no mundo. Ele já não é mais o parceiro júnior dos Estados Unidos. O chamado Ocidente político, como um todo, já não tem mais a mesma coesão que sustentava a hegemonia unipolar ou liberal. E, de fato, há também esse declínio econômico, que alimenta ainda mais o sentimento de desespero. Então, olhando para esse cenário, como você enxerga essa estagnação de longo prazo? Quais seriam, na sua opinião, as principais causas estruturais por trás disso? E posso dizer uma coisa, tudo o que você disse não é só verdade, é especialmente verdade no caso do Reino Unido. Porque, claro, a Grã-Bretanha saiu da Segunda Guerra Mundial ainda como uma potência global, uma grande potência, um aliado importante dos Estados Unidos, um país com forças armadas muito, muito poderosas e com a terceira maior base industrial do mundo. E a suposição que sempre guiou o Reino Unido é a de que ainda somos uma grande potência. Esses temos recuado de outras posições. Então existe, isso é? Em particular, claro, isso é amplamente entendido. Então existe essa ideia de que, sabe, estamos perdendo a nossa posição, que agora estamos em uma queda acentuada, e de alguma forma isso significaria que precisamos nos agarrar ainda mais àquilo que resta da nossa condição de grande potência, o que ainda temos, que é, de certo modo, essa disputa com a Rússia. E onde isso deixa a Europa? Numa situação muito grande, muito difícil e, no geral, muito ruim. A Europa se acostumou, não só no século XX, nem apenas no XIX, mas basicamente por centenas de anos, a ser o centro da humanidade. O principal lugar onde o progresso humano acontece, onde o padrão de vida é mais alto, onde as mudanças econômicas são mais dinâmicas, onde a ciência e a tecnologia são mais incentivadas e onde o pensamento filosófico, a cultura e a arte estão em seu ponto mais vital. E agora, o que estamos enfrentando é a possibilidade real de nos tornarmos irrelevantes. E isso é algo muito, muito preocupante e perturbador, não só para as elites europeias, mas eu suspeito também para boa parte da população em geral, que provavelmente já começa a perceber isso. E isso também ajuda a explicar parte dessa crise de legitimidade. Mas não precisa ser assim. Uma das razões pelas quais a Europa se tornou tão importante lá no começo foi justamente porque era flexível, porque sabia fazer diplomacia, porque tinha políticas econômicas objetivas, ou se não objetivas, pelo menos pragmáticas. O problema é que tudo isso se perdeu. É esse modo de pensar, de que a gente acabou de falar, que está ameaçando empurrar a Europa para a margem. A grande questão é saber se ainda temos na Europa vontade, imaginação e vitalidade para mudar esse cenário. Mas para conseguir isso, a gente precisa entender uma verdade absolutamente essencial. Para virar o jogo, precisamos chegar a algum tipo de entendimento com os russos. Quero dizer, os russos fazem parte da Europa.
são uma parte importante da Europa. Deram uma contribuição enorme para a cultura europeia. Mas, mesmo deixando isso de lado, simplesmente não podemos arcar com o custo de um confronto sem fim com eles. Isso está drenando nossa energia e desestabilizando nossas sociedades. E claro, considerando o que muita gente na Europa sente em relação à Rússia, vai ser muito difícil para essas pessoas aceitarem essa ideia. Mas esse é o problema. Parece que não há imaginação nem disposição real para tentar superar esse conflito, essa obsessão com a ideia de ter que derrotar os russos. É algo bem extremo. Eu até perguntei para algumas pessoas o que exatamente isso quer dizer. Como é que você derrota a maior potência nuclear do mundo, que acredita estar lutando pela própria sobrevivência? Isso é algo muito perigoso de se fazer. Mas então, qual seria o caminho possível para a Europa sair dessa situação? Você mencionou que os britânicos talvez temam passar de um papel central no mundo, digamos assim, em termos de atividade econômica, para de repente se tornarem um país periférico. E tem um documento estratégico alemão bem interessante que saiu em 2010. Ele alertava basicamente que a gente precisava fazer algo para garantir que não acabaríamos virando, digamos, a península ocidental do continente euroasiático. E eu achei essa forma de colocar a questão muito boa. Na verdade, eu até peguei essa expressão emprestada e usei como título no meu livro, onde chamei de A Europa como a Península Ocidental da Grande Eurásia. Mas a ideia que eu queria destacar era que isso poderia ser uma solução para os europeus. Porque se o mundo multipolar realmente está surgindo, os Estados Unidos não são mais a única potência. E a Europa já não é mais o centro. Poderia prosperar se diversificasse seus laços econômicos, ou seja, se trabalhasse com todo mundo, mas também reconhecesse a escolha oposta dos europeus. Porque eles também podem, ao lidar com seus parceiros, apostar tudo, colocar todos os ovos na cesta americana, mesmo sem querer mais estar na Europa, e esperar que consigam reviver a unipolaridade e que os Estados Unidos voltem a se interessar pela Europa. Mas isso só garantiria a própria destruição deles. Para mim, parece que a gente acabou escolhendo essa segunda opção. Mas você acha que ainda há, quer dizer, será que já é tarde demais? Minha última pergunta é essa. Será que já é tarde demais para a Europa fazer mudanças realmente fundamentais? Porque foram décadas ignorando a soberania tecnológica, a autonomia política. A gente desperdiçou 35 anos depois da Guerra Fria, quando poderia ter feito as pazes com os russos, em vez de reconstruir a política de blocos. And instead wasted. Don't say our years have been wasted here. So do you see any possibility of reversing this, or are we all... Eu diria, existe alguma chance de reverter isso? Ou estamos todos condenados? Bem, a primeira coisa a dizer é que eu preciso ler o seu livro, porque ele parece extremamente visionário, se posso colocar assim. Ele descreve exatamente a encruzilhada em que pegamos o caminho errado, seguimos pela estrada errada. Então ainda temos tempo. Continuamos sendo um continente muito rico. De modo geral, somos muito bem educados. Temos todo esse enorme legado de riqueza cultural e intelectual. Mas estamos vivendo de tempo emprestado, e teria sido muito melhor se tivéssemos tomado as decisões certas há uns 15 anos. É trágico, e de certo modo até confuso, que a gente não tenha feito isso. Acho que essa é, na verdade, uma das grandes perguntas que precisam ser feitas. Por que exatamente decidimos seguir um caminho que já era o caminho errado? Dá para ver que seria o caminho errado, porque como você disse muito bem, tornar-se a ponta ocidental da Eurásia não seria um resultado ruim de forma alguma. Quero dizer, a Eurásia não é como se a Rússia fosse continuar pobre para sempre. Ou, enfim, o que for, nem que a China fosse continuar indefinidamente sendo o que antes se chamava de país do terceiro mundo. São lugares dinâmicos. Outras partes da Eurásia também são dinâmicas. Participar dessas questões e nos envolver nelas com o que temos não é só uma forma de dar energia a eles,
mas também de nos energizar e moldar o futuro, digamos assim, de acordo com os nossos próprios interesses. Mas claro, a gente não fez isso. E agora, encontrar um caminho de volta vai ser muito mais difícil do que era há 15 anos, porque perdemos muita boa vontade na Rússia. O Putin deu uma coletiva de imprensa no sábado, depois do desfile da vitória, e eu comentei como ele parece amargurado em relação à Europa. E o curioso é que o Putin era praticamente a figura mais pró-Europa dentro do Kremlin. Quer dizer, os outros já estão olhando além da Europa. Estão pensando mais na China, estão pensando mais na Índia, estão voltados para essas coisas. E toda a conversa dentro da Rússia também vem mudando. E para a Europa, resolver as coisas com a Rússia é essencial, porque é a Rússia que serve de porta de entrada da Europa para a Eurásia. São os russos que controlam o portão, o acesso. Eles podem abrir a porta ou podem fechá-la. Então a gente realmente precisa acertar as coisas com os russos. Se conseguirmos resolver essas questões com eles, aí sim as coisas podem começar a mudar, podem começar a se transformar. E com o tempo, essa mudança se tornaria duradoura e a gente perceberia claramente a diferença. Mas quanto mais demorarmos, mais difícil vai ficando. E embora eu ache que ainda não chegamos a esse ponto, vai chegar um momento em que será o ponto sem volta. E aí estaremos tão empobrecidos, tão marginalizados, que simplesmente deixará de ser interessante para os outros se envolverem conosco. Essa resistência em encarar a realidade. Eu acho que é isso que cansa tanto de ver, que sufoca. Existe esse slogan de sempre mais Europa. Todo mundo tem que seguir a mesma linha. Para mim, o exemplo mais impressionante disso, recentemente, foi quando o primeiro-ministro da Eslováquia foi a Moscou para o desfile de 9 de maio. E depois o chanceler alemão ameaçou que ele deveria ser punido, porque foi a Moscou celebrar a derrota da Alemanha nazista. Outro chanceler alemão vai puni-lo. Eu achei isso extraordinário, porque eles não têm nenhuma solução para consertar as relações com a Rússia, mas fizeram a mesma coisa com o Orbán quando ele foi a Moscou para tratar de diplomacia. Eles decidiram puni-lo. E eu sempre penso que, como você mencionou antes, a vitalidade que a gente precisa recuperar muitas vezes vem da descentralização. Quero dizer, as cidades-estado gregas competiam entre si com diferentes sistemas econômicos, diferentes formas de governo, e elas experimentavam, copiavam o que dava certo. Dá para dizer que o mesmo aconteceu com o sistema dos estados nos Estados Unidos. A Europa, com todos os seus diferentes países, também avançou muito desse jeito. Mas agora essa conforme-massa, até em torno de narrativas e ideias absurdas, é bem destrutiva. Enfim, vamos ver se conseguimos sair disso. Let's see if we can break out of it. Anyways, any final thoughts before Well, I think we shouldn't. Enfim, alguma consideração final antes de... Bom, eu acho que a gente não deve ceder ao desespero por causa disso. Ainda há tempo. E eu realmente sinto que estamos perto de um ponto de virada. Há uma crise no Reino Unido, há uma crise na Alemanha, e vai haver novas eleições na França no ano que vem. Então pode ser que a mudança aconteça, e talvez mais rápido do que a gente imagina. Mas é preciso dizer que estamos vivendo de tempo emprestado. Não temos muito espaço para manobrar. Se a gente não se adaptar a um mundo basicamente pós-americano, então não será só um mundo pós-americano. Vai ser um mundo pós-ocidental, em que seremos apenas uma pequena região deixada para trás, que já não é mais o grande motor ao qual todos nós estamos tão acostumados. E que, de certa forma, precisamos continuar sendo. Bom, esse otimismo cauteloso já é melhor do que o jeito que eu normalmente encerro o podcast, então eu vou aceitar. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigado. Obrigado, Glenn Giesing.